Como fazer para sua voz ser ouvida? Uma coisa é falar, e tem gente que fala demais. Mas como fazer para que a sua ideia chegue na alma, chegue no outro e muitas vezes possa convencer de que você tem uma boa ideia? Como é que trazer clareza para essas ideias? E justamente é esse o tema do novo livro da Maitê Carvalho, Ouse Argumentar, Comunicação Assertiva para sua voz ser ouvida. A Maitê, que é diretora de estratégia de negócios da TBWA em Los Angeles, que é uma das maiores agências de publicidade do mundo, ela que já lançou um livro super legal também, o Persuasão, Como Utilizar a Retórica e a Comunicação Persuasiva na Vida, é professora da ESPM, é professora na Casa do Saber, tá lançando esse livro demais agora aqui pela editora Planeta e tá aqui no Revista CBN para falar um pouquinho sobre ousadia e força na conexão com o outro por meio da fala. Maitê Carvalho, boa tarde, Maitê. Boa tarde, Pétria, é um prazer estar aqui com você. Estava acompanhando o programa, ainda estou mesmerizada com a fala do Rossandro, ainda estou assimilando a conversa de vocês dois. Estou quase igual a mulher da Índia casando... Comigo mesmo. Ô, Maitê, você sabe que assim, eu falo pro Rossandro, né? Eu faço o programa aqui ao vivo e depois em casa eu reouço o programa inteiro, né? Pra reouvir muitas coisas, a gente tá no vivo, pra entender a parte técnica, ouvir com outros ouvidos, né? E às vezes eu falo pro Rossandro, eu falo, meu Deus do céu, que santo que baixou ali pra você. Cada coisa que o Rossandro fala que realmente impacta e a gente fica mesmo com isso na cabeça. Eu fico muito feliz que você tenha sido impactada também com esse quadro tão lindo. Mas você é uma mulher que tem também uma mensagem muito forte para passar, né, Maitê? Que é conseguir sintetizar o poder da comunicação. E eu quero só fazer uma introdução em tempos em que a nossa linguagem ela está sendo tão desvalorizada, tão destruída. Eu brinco às vezes aqui, o pessoal fala palavras ao vento, fica falando, e quando eu falo de falar, é escrever também, na rede social. Qual é a relevância, Maitê, na tua opinião, da boa comunicação, da atenção, né? Porque para chegar no argumento a gente tem que ter essa noção da relevância do falar. Perfeito. E a minha resposta, ela até complementa um pouco da conversa anterior que vocês tiveram sobre relacionamento. Óbvio que vocês trouxeram mais dentro de um recorte privado, né, de relacionamentos amorosos e tal, mas também eu posso extrapolar isso para o político e para o público, porque quando eu paro para pensar no poder das palavras e no poder da fala, principalmente, Pétria, e como essa disciplina da retórica, que é a arte do bem falar, que é o que eu estudo e leciono e escrevo sobre, ela anda de mãos dadas com o poder. E ela anda de mãos dadas com a própria democracia. Porque a retórica surge no século V a.C., na Macedônia, quando a gente não tinha nem a Grécia como Estado-nação. E a gente tinha a Ágora, que era uma espécie de praça pública, onde as pessoas apresentavam seus projetos políticos para a cidade, né? E a gente tinha também a conquista de territórios políticos através da guerra. Então, você tinha Alexandre o Grande, que foi um mentorado de Aristóteles desde os 14 anos de idade, olha que curioso, que precisava convencer um exército de soldados que não eram mercenários, porque ele nunca pagou ninguém, a lutar pela honra de um país que nem existia. Então, não tinha sentimento de Estado-nação, não tinha nada. Então, assim, quando a gente para pensar no berço da comunicação, da retórica, que é a arte do bem falar com a finalidade do convencimento, na Grécia clássica, ela vem de mãos dadas com o poder. Tanto que o Aristóteles fala, não basta só fala bem quem pensa bem. Então, se você conseguisse articular o seu pensamento, tirando daquilo que é do imaginário e traduzindo para o simbólico, você conseguia arrebatar a galera com você, né? Você fazia lá a sua fala pública e as pessoas podiam te ovacionar ou te vaiar, mas isso dependeria muito da tua capacidade de expor com clareza e cativar a sua audiência. Quando a gente traz hoje para o mundo que a gente vive, contemporâneo, né, o que seriam
o que seria a nossa ágora? Qual seria a nossa praça pública? É o Twitter? É aqui a rádio? São os comentários que as pessoas deixam nas threads, né? Muitas vezes recheados de ódio ou às vezes inflamados. Mas como que você convence alguém de algo? E quando eu falo convence, não é assim no sentido perverso, de uma manipulação, de um fazer persuasivo que desconsidera o outro. Mas a gente convence as pessoas ao nosso redor todo momento. Nós convencemos os nossos filhos a almoçarem brócolis e não somente a batatinha frita. Nós convencemos os nossos chefes a nos darem um aumento. Nós convencemos o nosso parceiro que a gente quer comer sushi e não pizza. Então, assim, a gente convence e é convencido, a gente influencia e é influenciado todos os dias. A partir do momento que eu consigo dominar a arte da comunicação, ser assertiva, eu faço a minha voz ser ouvida. E aí eu me torno, além de protagonista da minha própria história, eu me torno narradora da minha própria história, porque eu recupero o senso de agência da minha narrativa. Então, a vida deixa de acontecer para mim como um agente passivo e eu tomo agência e decido como ela foi, como ela está sendo e como ela vai ser, através do poder das palavras e da história que eu conto para mim e da história que eu comunico para o outro.